Terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Corinthians 0, Palmeiras 2. Pro Corinthians era apenas um jogo normal de terceira rodada do Campeonato Brasileiro. E pro Palmeiras era o terceiro jogo da final. O time dos caras entraram... Pro time, né? Pro time, treinador e o elenco ali. Pra torcida, alguns também levavam como uma final. Só que a final, de verdade, a gente foi campeão, a gente ganhou. Mas eles ainda estavam alimentando essa final, ficou engasgada nos caras. E o Corinthians entrou num ritmo muito abaixo e os caras entraram no ritmo de final. E deu no que deu, né? Resultado desastroso, um futebol ridículo apresentado pelo Corinthians. E só não foi mais porque o time do Palmeiras é bem ruinzinho, tá? Falar a verdade aqui, esse time do Palmeiras é bem ridículo. Tanto que a gente foi campeão em cima deles, com esse nosso time também que só joga com pressão e tem uma zaga horrível, né? Então a gente foi campeão em cima deles porque eles são bem ruinzinhos. E ontem eles contaram com o fator... Ontem não, foi sábado. Contaram com o fator Matheus Donelli, né? Pra mim acabou, não tem mais paciência, não tem clima pro Donelli ficar no Corinthians, com todo respeito. Ele é corintiano, a família dele é corintiana, ele tá no Corinthians desde 3 anos de idade, foda-se, foda-se. Não dá pra ter um cara desse no elenco do Corinthians, nem pra ser reserva, porque, ó, o Hugo, não sei quando que o Hugo volta, e não dá pra ficar com o Matheus Donelli, tem que contratar um goleiro ou testar o Felipe Longo, o Cauê, chamar alguém, contratar alguém urgente pra jogar, porque não dá. Ele parece que não é falha, mas é. Tipo assim, quando você olha, você fala, não, foi um golaço, os dois. Mas assim, o primeiro, a bola foi, assim, muito perto do gol, muito perto da mão dele, ele não estica o braço, ele não pula. Ele treinou muito tempo com o Cássio, então você vê, se você pegar os gols que o Cássio tomava no final agora desses últimos 3, 4 anos aqui, e pegar todos os gols que o Donelli toma, são iguaizinhos, todos são iguais. Não dá, não sei o que ele tem, se é um problema de impulsão, se é problema no braço, não sei o que ele tem, mas ele tem algum defeito no braço, na perna, não sei qual dos dois, que impede ele de pular e de esticar o braço para defender. E o Corinthians não dá para ter um goleiro que não defende. Tipo assim, eu não gosto de comparações, mas eu acho impossível ver esses dois gols que o Corinthians tomou e não falar que o Hugo defenderia. O Hugo defenderia. O primeiro, os dois, né? O primeiro, certeza que ele defenderia. E o segundo, depende do posicionamento. A bola foi... Por mais que veio muito de longe, se ele tivesse meio que com a visão encoberta e tivesse dado um passinho para a direita, talvez não desse tempo de chegar. Mas o primeiro ele defenderia, certeza. E o segundo eu também acredito que sim, tá? Mesmo foi um chute de rara felicidade, mas os dois gols eu acho que era defensivo. Dava para defender os dois gols. Então me irrita muito, porque ele não tem cara de goleiro, tá ligado? Ninguém respeita o Matheus Donelli. Todo mundo sabe que é só chutar pro gol, e todo mundo chuta pro gol contra os Corinthians quando ele tá no gol. E a maioria das bolas costuma entrar. As defesas que o Donelli faz são defesas normalmente que envolvem ali reflexo, a bola bem dentro da área. E aí ele sai, porque ele é jovem, mais veloz e fecha o espaço, né? Ele faz tipo defesa de handball, né? Então essas são algumas defesas que o Donelli faz assim, mas pode reparar que quando é chute pro gol, de longe, ele não cata nenhuma, ele toma gol de cobertura em cima da linha. Não lembro se foi contra o Bahia, sem ser esse ano, outros anos, né, que ele sempre toma gol. Eu lembro que ele teve um gol que ele tomou, que o cara chutou, tipo assim, de muito longe, despretensioso, e ele tava parado, embaixo da trave. E aí ele pulou, igual o Cássio pula, que é aquele pulo que você não sai do lugar. Você só pula e faz um movimento assim, mas você não se mexe. A bola passa, sua mão também não estica. E ele tomou um gol de cobertura em cima da linha, tava parado em cima da linha. Você pega a câmera por trás do gol, você fala, ué, como que ele tomou um gol de cobertura assim? Ele tava dentro do gol. Então, a derrota do Corinthians passa muito por isso, por a gente não ter um goleiro.
A zaga, todo mundo sabe que a zaga do Corinthians é uma mãe, né? O Félix Torres, ele falha muito, mas de longe ele é muito melhor do que o Kaká e o André Ramalho, tá? Por mais que ele falhe. Mas quando ele não tá falhando, tipo assim, ele tem, dos 90 minutos do jogo, o Félix Torres, ele desliga quase um tempo. Um pouco menos, vamos falar uns 40, 20, 35 mil, ele apaga. Então, nesses 35 minutos que ele tá completamente apagado, acontece várias coisas. Ele falha, mas no restante, ele entrega muito mais do que o Kaká e o André Ramalho juntos, tá? Os dois juntos não entregam um Félix Torres desligado. Félix Torres desligado, ele é melhor do que o Kaká e o André Ramalho juntos, normal, no dia normal. Porque o dia normal de André Ramalho é um cara frouxo, que não marca ninguém, que não corre, não tem velocidade, não tira a bola de cabeça, não tira a bola por baixo, não ganha nenhum duelo individual, toma todos os dribles, faz falta boba, toma cartão amarelo, joga pendurado. E o Kaká nem se fala, né? O Kaká não é jogador de futebol, muito menos zagueiro, né? Só tem um tamanho lá, mas não intimida ninguém, né? Todo mundo que vai passa por ele, todo mundo que tromba com ele derruba ele, é um frouxo também, não é homem. Não pra jogar no Corinthians, né? Pode estar muito bem jogando na Série B, na puta que pariu. Os dois, tá? André Ramalho, Kaká e Doneri. Eles podem ser muito felizes em outro lugar, jogar muita bola. Na Série B do Campeonato Paulista, na Série B do Brasileirão, na puta que pariu na Europa, lá na China, no caralho que for, na Arábia. Mas no Corinthians esses três caras não podem ficar mais. Tipo assim, para lá que tá sem clima. Não, esses três não dá pra jogar mais no Corinthians. O Matheus Bidu é isso. Tem que torcer pro Angileri voltar logo e torcer pra ele não ser o que falaram, que ele era de vidro, que machucava, jogava um e ficava de fora 10. Tem que torcer pro Angileri jogar titular todos os jogos até o final do ano e não machucar, porque não tem reserva também. Nem Matheus Bidu. Quando joga o Matheus Bidu, você fala, meu Deus, saudade do Hugo. Quando joga o Hugo, você fala, meu Deus, saudade do Matheus Bidu. E aí fica nessa. O Mateuzinho também tem que ter alguém para ser reserva dele. O Léo Mané não é jogador de futebol também. E o Mateuzinho também não é. Só que dentro desses dois tem que ser Mateuzinho. Então precisa contratar urgente lateral direito, lateral esquerdo, se o Angileri for de vidro mesmo. 2 zagueiros e um goleiro, urgente. O defeito do Corinthians é esse. Só que para mim tem um ponto que também me irrita mais do que precisar contratar todo mundo da zaga, apesar de ter, sei lá, uns 12 jogadores para essas posições, né? Tipo, tem 2 lateral esquerdo, tem 4 esquerdo, tem 2 direito, 4 esquerdo, 6. Zagueiro tem Kaká, Félix, André Ramalho, Gustavo Henrique e João Pedro Choca. Tem 11, então. 11, cara. Goleiro, né? Tem o Hugo, o Donelli, o Felipe Longo e o Cauê. Então, tipo assim, a nossa zaga, temos mais de 16 caras. E somente 2. Você fala assim, esse tem que jogar, é titular absoluto. Que são Hugo Souza, goleiro, e o Angileri, que acabou de chegar. O restante são todos descartáveis. O Bidu é descartável, não ajuda. O Hugo não é jogador de futebol. O Palácios, não sei para que tá no Corinthians, se ele tá fazendo alguma experiência lá, se ele cursa medicina e só tá estudando. O Mateuzinho não dá para jogar futebol, o Léo Maná não dá para jogar futebol, o André Ramalho não dá para contar com ele, o Kaká não dá para contar com ele, o João Pedro Choca é novo, parecia que não tinha sentido a pressão de jogar no Corinthians, mas sentiu. O treinador também odeia gente da base do Corinthians, então primeiras 2 falhas tirou ele. O Kaká e o André Ramalho falham todo jogo, falham todos os jogos e o treinador não tira nenhum dos dois. O Félix Torres falhou agora com razão, sacou o Félix Torres, mas ficou claro ontem, espero que no sábado tenha ficado claro que o Kaká também não dá para jogar, então é melhor o Félix Torres com gripe, com uma perna só, do que o Kaká. E o André Ramalho, não sei o que os caras veem nele. Então o Gustavo Henrique tem que torcer pro Gustavo Henrique voltar, porque ele estava bem.
apesar de não ser o meu preferido, mas não citei ele como um titular absoluto, porque eu acho que não tem nenhum zagueiro que é titular absoluto. Se tivesse dinheiro e for para contratar, tem que contratar dois, e dois titulares. Mas se for para contratar só um, talvez o Gustavo Henrique seja um dos que menos falham, assim, que entre todos os outros quatro, né, ali. Então seria esse cara que chegaria para ser o xerife da zaga, e o Gustavo Henrique, por ser mais alto, ter um bom jogo aéreo. Apesar de tomar muito gol de cabeça e de escanteio também. Mas não sei, não acredito que vai conseguir contratar dois zagueiros agora na janela do meio do ano. Então, se contratar um, talvez já dê um alívio ali. E um lateral direito urgente tem que contratar. Tem que rezar a Deus pro Angileri voltar e ficar bem. E é esse o problema do Corinthians. A zaga, o goleiro, principalmente o goleiro agora que o Hugo não tá. Porque a zaga ruim, você vê que o Hugo fazia milagres. Ele cata pênalti, fazia uns milagrezinhos, que é o que se espera de um goleiro do Corinthians. O goleiro do Corinthians ele precisa fazer coisas diferentes. Todo chute que for pro gol não dá pra entrar, não pode. Principalmente com essa zaga. Não dá pra ter esse capricho de, pô, a gente vai fazer um gol, mas vai tomar dois, todo chute que chegar vai ser gol. Contra o Bahia foi assim também, o Donelli, a bola que foi gol, defendeu um ou outro ali, mas é assim que não dá pra ser assim. Ele defender algumas que vocês acham, não, beleza, ele é bom goleiro, e no jogo importante como o derby ou outros jogos, ele, tudo que chutar for gol. Então é isso, na minha opinião, o Corinthians perdeu para ele mesmo. O Palmeiras jogou o jogo da vida ali como se fosse uma final, mas mesmo assim é um time muito limitado, muito ruinzinho, muito fraco, e o Corinthians perdeu porque a zaga e o goleiro são completamente de papel, né? E um outro defeito também é o nosso querido Ramon Dias, mas eu já falei sobre isso. Acredito que para o Corinthians ter uma temporada digna e ganhar mais um título em 2025, passa muito por uma demissão do Ramon Dias o quanto antes. Urgente, ele precisa sair do Corinthians, porque eu acredito que ele não tem o perfil de técnico que tem ambição de ganhar vários títulos, ele não tem esquema tático, não tem variações táticas dentro do... Com os mesmos jogadores, ele não consegue fazer variações, e nem com outros, ele não, mesmo quando ele substitui e coloca 4 atacantes, o time não tem uma formação tática e nem uma variação. Fica todo mundo correndo aleatório para frente, tentando fazer jogadas individuais e cruzar para a área, ou ninguém chuta pro gol, não tem nenhum tipo de jogada assim trabalhada, nem nada. Então ele também é um dos principais culpados aí para mim. E quanto antes ele sair, acho que o Corinthians tem chance de ter um ano grandioso aí, porque do meio para frente o Corinthians é muito bom. Se bem treinado, acho que daria muitos frutos positivos. E a zaga ali, mesmo sendo ruim, eu acredito que também falta muito treino, principalmente de bola parada. A jogada de escanteio do Corinthians é uma mãe para todo mundo. E quem treina a bola parada não pode tomar gols assim. Então acredito que o treinador não faz questão de treinar a bola parada defensiva ou ofensiva também, não sei. Então passa muito por ele também, pela saída dele, para o Corinthians dar um upgrade aí nessa temporada, que não está ruim, mas a gente sabe que pode melhorar e pode jogar muito melhor. Se tiver um treinador e zagueiros bons, dá para ser, sem dúvida, G4 do Campeonato Brasileiro, e na Copa do Brasil brigar por título assim, tranquilo. Só falta pequenos ajustes na zaga, tipo assim, contando com todo mundo saudável, né, óbvio. O Hugo saudável, a Angileri saudável, mais um zagueiro ali, um lateral direito de verdade, né, um zagueiro de verdade, um lateral direito de verdade, dá pra, porra, competir demais. Os volantes do Corinthians são muito bons, destruindo, todos são bons, e criando, tem o Carrídio, tem o Bereno Bidon, o Raniel é meio ruim na saída de bola, o Martínez também, mas destrói muito, né? Então, uma hora acerta um passe e sai um contra-ataque. Nosso meio é bom, o Rodrigo Garro, Coronado não joga, mas tem qualidade. No ataque é espetacular, né? O ataque é muito bom.
E aí o defeito do ataque é porque o Ramon Dias não coloca as pessoas certas. Ele prefere sempre entrar o Romero e o Hector e o Thales Magno na última opção. O Thales Magno é um gênio? É o melhor jogador do mundo? Merece ser titular? Não. Mas num jogo que você tá perdendo de 2-0, ou 3, ou 1-0, ele tem que ser primeira opção para entrar antes de entrar Romero e antes de entrar Hector. Isso aí não tem dúvidas. E o treinador parece que tem alguma birra com alguns jogadores, é bizarro as opções que ele faz dentro do jogo. Parece que ele não assiste os jogos e nem os treinamentos. Então é isso, o Corinthians perdeu para ele mesmo. O Palmeiras aí tá levando esse jogo aí como um título, né? Foi campeão da terceira rodada aí contra o Corinthians. E é isso, agora quarta-feira contra o Fluminense em casa. E vamos ver como é que tá nosso departamento médico aí, se vai ter alguém que vai voltar, se já tá voltando. Porque tá difícil sem o Hugo e sem o Angileri também. Então, são dois caras titulares e pilar da zaga que fazem muita falta. Eu espero, do fundo do meu coração, que no próximo jogo ele troque o goleiro, dê a chance aí pro Felipe Longo. Porque se for pra ficar tomando qualquer gol, eu prefiro ficar testando. Se for pra perder, pra ficar tomando esses gols bobos, prefiro que fique revezando entre os goleiros reservas pra ver quem tem mais personalidade, quem que vai sair melhor. O Donelli, então, já jogou 3 ou 4, tomou gol em todos, menos em um. Ou foi em todos? Não, foi menos em um. Mas não foi culpa dele também, né? O time do Vasco é muito ruim, então não foi mérito do Donelli, não. E eu queria ver pelo menos mais 4, já que foi 4 do Donelli, 4 jogos do Felipe Longo aí. Mesmo que se for pra perder os 4 também, tomar gol de fora da área, tomar gol do meio de campo, prefiro perder com outro cara sendo testado do que um cara que a gente já tá vendo no Corinthians há 4 anos, o Matheus Donelli. E desde a primeira vez que ele estreou pelo Corinthians, ele sempre tomou esses mesmos gols. Pode pesquisar. Todos os gols que o Donelli toma tem um padrão, são iguais, ele não pula. A foto é a mesma, toda foto que ele tem defendendo ou não defendendo é igual. É um pulo rasteiro que ele dá, um pulo muito rasteiro, e com a mão esticada ali, mas que não estica, parece que ele tira antes ou estica depois, não sei qual é a estratégia que ele usa ali, mas eu sei que é para não defender, talvez seja essa estratégia. E para mim é isso, o brasileiro tá começando só, né? 4 pontos, uma vitória, um empate, uma derrota. Tá tudo muito no começo, mas eu acredito que seja no começo que o Corinthians tem que dar uma arrancada. Óbvio, essa semana não vai ter Libertadores agora na quarta-feira, nem na terça ou na quinta, ou Sul-Americana. Então, o final de semana de Brasileirão, sábado e domingo, foi com todos os times com titulares, né? Não teve por que poupar um ou outro porque ia jogar na quarta ou ia viajar para longe, tá ligado? Então, foi uma rodada bem equilibrada, com todo mundo jogando com todo mundo, né? Então, acho que o Corinthians pode se aproveitar muito disso, já que aparentemente abriu mão da Sul-Americana, para quando tiver jogo de meio de semana e for Sul-Americana, no final de semana antes e talvez um depois, o Corinthians consiga tirar vantagens dos adversários. E para mim o Campeonato Brasileiro é muito 10, 12, 15 rodadas ali iniciais definem bastante coisa. Então, se nessas primeiras 10, 12 rodadas aí o Corinthians conseguir se destacar bem, acho que tem tudo para ser um ano bem tranquilo e com chance de título também. Mas é isso, tem que definir estratégia e o quanto antes demitir o Ramon Dias e seus capangas lá da comissão técnica, o filho dele também, que é um puta do imbecil. E pra mim é isso, derrotinha aí, triste, né? Ninguém gosta de perder para esses imundos, mas que talvez seja necessário para dar algumas mudanças aí, mudar o goleiro, fazer o time dar uma acordada que, tipo, tem que jogar sempre com intensidade, né? Porque todos os times que jogam contra o Corinthians vêm para jogar a vida contra o Corinthians na Neoquímica, ou quando tá jogando em casa quer dar vida contra o Corinthians, e o Corinthians parece que os jogadores escolhem os jogos que eles vão correr e vão se dedicar, e o restante eles jogam de qualquer jeito, tá ligado? Então,
Pra mim é isso. O Corinthians perdeu pra ele mesmo, mas quarta-feira aí acredito eu que é muito favorito contra o Fluminense pra ganhar o jogo em casa. E seguimos aí. Tamo junto, vai Corinthians.